Vamos ver agora então o exemplo 6. O exercício pede para determinar os vetores normal e binormal da seguinte hélice. Claro que ele não pede para determinar o vetor tangente, mas eu vou precisar, né? Bom, temos que o R' vai ser dado por menos seno t, cosseno t e 1. Então, o módulo do R', que eu também vou precisar, a gente já viu, né? Que vai dar raiz de 2, né? É a raiz quadrada de menos seno t quadrado mais cosseno t quadrado mais 1 ao quadrado, que é o módulo do vetor R'. Então, o módulo do R' de t, como a gente já viu, vai dar raiz de 2. Dependendo da curva, por exemplo, vocês vão ver isso nos exercícios, que se o módulo do R' não der constante, o vetor normal e binormal, em geral, eu vou ter um pouco de trabalho para calcular eles, tá? Então, o vetor, ou versor, né? Quando eu falo vetor tangente, a gente já sabe que ele é unitário. O vetor tangente unitário é nosso t de t, que é o R' de t dividido pelo módulo do R' de t. Como o módulo do R' de t deu constante, eu não vou ter muito trabalho para achar o vetor normal e binormal. Então, eu vou ter que t de t vai ser 1 sobre raiz de 2, porque cada coordenada do R' vai ficar dividida por raiz de 2, né? Que é uma constante. Então, eu vou colocar ele aqui na frente. Ó. É uma constante vezes o vetor menos seno t, cosseno t e 1. Esse é o nosso vetor tangente. E se vocês calcularem o módulo disso aí, óbvio que vai dar 1, né? Porque o módulo desse vetor vai dar raiz de 2, sobre raiz de 2 vai dar 1. Agora, o vetor normal é a derivada desse cara dividido pelo módulo dele, né? Então, o vetor n de t vai ser t' de t dividido pelo módulo do t' de t. Ora, mas quem é, né, a derivada desse vetor tangente? T' de t é só derivar ali. Ó. A constante eu mantenho e derivo o vetor. Derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Derivada de 1 é 0. Esse é o nosso vetor, porém ele não é unitário, né? E o módulo dele, o módulo do t' de t, por isso que é vantajoso ter colocado 1 sobre raiz de 2 em evidência. Se eu for calcular o módulo disso aqui, o 1 sobre raiz de 2 vai ser colocado ao quadrado em cada coordenada e depois eu vou poder botar em evidência. Como ele já está em evidência, eu pego o módulo só do vetor e 1 sobre raiz de 2 fica aqui. Aí fica menos cosseno t ao quadrado e mais menos seno t ao quadrado. De 0 ao quadrado que vai dar 0, né? Isso aqui dá raiz de 1. Então, o módulo do t' de t é 1 sobre raiz de 2. E aí, agora é só substituir ali no vetor n. Logo, o nosso vetor normal, n, simplesmente vai ser o quê, né? T', que é isso aqui, 1 sobre raiz de 2, menos cosseno t, menos seno t e 0. Dividido, né? Simplesmente por 1 sobre raiz de 2. Vai simplificar 1 sobre raiz de 2. Encontramos, então, que o nosso vetor normal n de t é menos cosseno t, menos seno t e 0. Está aqui, então, o nosso vetor normal. Óbvio que ele é unitário, né? Falta agora encontrar o vetor binormal, que é o produto vetorial do t com o n, né? Então, o vetor binormal, se vocês observarem o fato, eu vou mostrar depois que dá para encontrar o vetor n de forma mais rápida, e o binormal também. O binormal a gente sabe que é
um vetor B de t, que é t de t, vetorial n de t. Bom, a gente sabe que o produto vetorial é um determinante, né? I, J, K. A primeira linha do vetor n, nesse caso, né? E a segunda linha do vetor n. Bom, o vetor t de t é 1 sobre raiz de 2, menos seno, cosseno. A gente sabe até, eu vou deixar aqui, tá? Então, ficaria cada linha multiplicada por 1 sobre raiz de 2, menos seno t, 1 sobre raiz de 2 cosseno t e 1 sobre raiz de 2, né? Eu vou até botar 1 sobre raiz de 2 vezes 1. Então, cada coordenada é multiplicada por 1 sobre raiz de 2 lá. Eu não preciso fazer isso, tá? Tá aqui, ó. A gente sabe que um determinante, quando tem uma linha, né? Uma matriz, quando tem uma linha multiplicada por um escalar, o determinante fica multiplicado por esse escalar. Cada linha, cada escalar eu vou multiplicando. E o vetor n é menos cosseno, menos seno e 0. Então, o que eu queria dizer é, eu poderia ter deixado esse 1 sobre raiz de 2 fora do determinante e só ter colocado as coordenadas do vetor. I, J, K, menos seno t, cosseno t e 1, menos cosseno t, menos seno t e 0. E aí, calcular esse determinante. Vai dar um vetor, é óbvio, né? Então, o nosso vetor b de t vai ser 1 sobre raiz de 2, que multiplica a coordenada i, né? Então, vai ser 0 seno t. Depois, na direção j, então, vai ser menos cosseno t. E aqui, 0. Depois, na direção k, vai ser seno ao quadrado t. E mais cosseno ao quadrado t. Portanto, o nosso vetor b de t, ele tem coordenadas 1 sobre raiz de 2, seno t, menos cosseno t e 1. Então, de fato, está aqui o nosso vetor b de t. Um fato interessante é que observe o seguinte, ó. Ele só não é unitário, né? Mas eu poderia ter encontrado, se eu tirasse esse raiz de 2 daqui, se eu não usasse ele, observem que esse vetor aqui, ó, essa entrada é o R' de t, só não foi dividido pelo raiz de 2. E esse cara aqui é a derivada desse vetor de cima. Deriva o seno da cosseno, então vai ficar menos cosseno, deriva o cosseno da menos seno. Então esse aqui é o R duas linhas. Então quando eu faço o produto vetorial do R' com R duas linhas, eu encontro um B que eu vou chamar de B estrela, R' vetorial, R duas linhas, só que não é unitário. Aí basta eu dividir então, né? O vetor B seria o R' vetorial R duas linhas dividido pelo módulo do R' vetorial R duas linhas. Isso aqui é uma outra expressão para encontrar o vetor binormal. É mais rápido às vezes, porque eu não preciso transformar em unitário, principalmente quando o vetor tangente aqui, o módulo dele, o módulo do R' depende de t. E aí o versor normal, o versor tangente vai ficar com uma expressão aqui com denominador em t, e aí a derivada dele vai dar muito trabalho. Depois, para fazer esse produto vetorial, se torna mais trabalhoso. Então, eu posso encontrar o vetor binormal usando essa expressão. Quando eu faço o R' vetorial R duas linhas, não é unitário, mas aí basta dividir pelo módulo do produto vetorial. E aí eu encontro o vetor binormal. Funciona igual. Temos aqui, então, novamente, aquele site que faz os desenhos. Para facilitar a vida agora, eu vou esconder então essa caixa e os eixos, porque eu vou desenhar aquela hélice que a gente fez há pouco agora, e vou mostrar então o vetor normal, binormal, e o vetor tangente também, né? Tangente normal, binormal, e a aceleração e velocidade. Então, eu vou esconder a caixa e vou esconder os eixos, não nos interessa.
Agora eu vou desenhar a curva, né? Curva espacial, que era uma hélice, cosseno t, seno t e t. Está aqui a nossa curva. Vou deixar ela em vermelho. Então, eu posso clicar aqui e observar ela. Essa aqui é a nossa hélice, ela é infinita, né? Claro que, como ela tinha uma limitação, vai desenhar só um pedaço dela. Bom, tendo feito isso, agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar os vetores normal, binormal e o vetor tangente. Quando eu clico aqui na roda dentada, ó, aparecem as opções, ó, mostrar vetor tangente, mostrar vetor normal unitário e mostrar também o binormal. A gente vai ver daqui a pouco o que é o plano oscilador, tá? E o plano normal, então eu consigo mostrar esses dois também. Bom, observe que por padrão, ó, ele está mostrando, por enquanto ele não vai mostrar, tá? Mas a hora que eu clicar o vetor velocidade, o vetor aceleração e o traço aqui, que é o da curva, né? O vetor que descreve a curva. Eu vou deixar eles selecionados, e quando eu clicar então no vetor tangente unitário, no vetor normal e no vetor binormal, vocês vão dizer, Antônio, não mostrou nada. Assim como se eu apagar esses vetores, ó, também não mostra nada. Na verdade, é porque no tempo zero, a caixa aqui ó, não mostra. Então, o que eu faço? Eu animo aqui. Simplesmente, eu clico e arrasto aqui. Ó, e aí ele traz os vetores para cá. Então, aqui na verdade, eu estava no menos 10, ou seja, menos 10 segundos. Então, eu poderia botar o t só de 0 a 10. A curva começando no início. Então, como eu rotacionei, ó. Mas mesmo assim, o tempo menos 10 não faz sentido, né? Então, agora sim, ó, do zero. Observe, então, que ao movimentar... Deixa eu ver se eu consigo... Assim, acho que fica melhor. Então, se eu movimentar esses vetores, ó, ele está desenhando aquele vetor em azul junto. Esse vetor aqui é o que descreve a curva, eu não quero mostrar ele. Clico novamente na roda dentada, vetor traço aqui eu escondo, ó, ele vai sumir. Só que se vocês observarem, Antônio, quem é o vetor normal e binormal aí? Eu vou esconder a aceleração e a velocidade. Observe que a velocidade vai ser esse vetor em preto. Ele aponta na direção do vetor tangente. Se eu tirar ele, está aqui. Esse ponto, se eu quiser apagar também, é só clicar na caixinha, vou deixar ele. E aí observe então que esses vetores ó, vão ser simultaneamente ortogonais entre si ao longo da curva. Olhando de cima, algo assim, ó, eles se movem ortogonais. O vetor tangente é o roxo. O normal é o azul, que aponta aqui. Ah, Antônio, como é que tu sabe? Basta tu olhar lá e clicar novamente aqui na roda dentada e clicar na aceleração. Ó. Ele automaticamente, vocês vão dizer, ah, não apareceu nada, Antônio. Não, aí tu esconde também, então agora o normal. Observe que esse vetor vai continuar, ó, que é o da aceleração. Eles se sobrepõem, ele é verde, a aceleração é verde, se eu tirar. Ó. Então, na verdade, ele aponta na direção do vetor normal. Então, quando um objeto estiver viajando, digamos, seguindo uma trajetória, o vetor normal carrega a informação sobre a aceleração, o vetor tangente sobre a velocidade. Então, deixa eu apagar aqui novamente a aceleração, fica o vetor normal. E esse aqui é o vetor binormal, que é esse cara em vermelho. E eles vão ser sempre ortogonais entre si. E parece que a aceleração aponta para o centro da trajetória, né? Ó. Claro que aqui não é se fosse um movimento circular, apontaria para o centro certinho, né? Mas nesse caso aqui, eu estou numa hélice, né? Então, se eu trouxer para a origem novamente, esses vetores carregam, então, as informações sobre a curva em si, sobre a trajetória que o objeto está fazendo. Mas, claro, falta a questão da torção e da curvatura. Se eu quiser, eu tenho até essas informações aqui, ó. O valor da curvatura, que eu posso agora, então, animar. Observe que fato interessante, eu não estou numa circunferência, mas a curvatura é constante ó, nessa hélice. Então, poderia pedir como exercício, né? Mostre que a curvatura é constante para a hélice qualquer.
O círculo oscilador, a gente vai ver depois, logo em seguida, o círculo oscilador serve para uma coisa interessante, que é o seguinte. Imagine que eu esteja construindo uma estrada, um trilho de trem, e eu preciso fazer que o trem mude de trajetória, ou seja, saia de um trilho e entre no outro. O ideal é que tenha o menor atrito possível, né? Não faz sentido eu sair em uma curva em linha reta, né? 90 graus. Então, eu sair de uma trajetória e entrar em outra, por exemplo, eu poderia sair da curva em vermelho e entrar nessa curva em preto, sem perceber, simplesmente sem perceber que eu mudei de trajetória, porque a curva e a curva dada e a nova curva, né, a nova trajetória, teriam a mesma curvatura. A gente vai definir depois, e para isso eu precisaria de plano oscilador, que também, então, esse cara aqui tem tudo, né? O plano oscilador, se eu clicar, é um plano formado pelo vetor t e n, está aqui. Esse plano oscilador vem de beijo, tá? De ósculo. Ele, no ponto, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Ó, se eu observar, o plano oscilador é um plano que contém o maior pedaço da curva possível. Ele não é que ele é tangente, ele não simplesmente toca num ponto. Ele contém um pedaço da curva. Então, dependendo da curva, se a torção for pequena no ponto, ele contém a curva inteira. Uma circunferência, o plano oscilador contém a curva inteira. Mas não precisa se preocupar, a gente vai definir daqui a pouquinho tudo novamente. O que é círculo oscilador, plano oscilador e encontrar essa curva, por exemplo, né? Desenhar o círculo oscilador, porque não é algo simples, tá? Às vezes eu preciso de mais informação. Observem que o plano oscilador contém o círculo oscilador, né?